A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, como sempre, iniciando o programa A Consolação de Jesus com alegria renovada. A gente sempre fala que está com uma grande alegria renovada, alegria maravilhosa, porque é muito bom estudarmos os ensinamentos de Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita. E é o propósito do programa A Consolação de Jesus, estudar a doutrina de Jesus, estudar o Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita, porque sem a doutrina espírita nós não compreenderíamos muitas coisas que estão na Bíblia. E aí nós queremos convidar a cada um de vocês para estarem juntos conosco, participando ativamente. Mande suas mensagens pelo WhatsApp 21 98459 3950. Diga: olha, eu entendi, compreendi o que vocês disseram, mas não concordo com o que vocês disseram, então eu acho que não é isso, eu acho que é aquilo. Enfim, esse nosso programa tem esse objetivo: todos nós estudarmos juntos a doutrina de Jesus, aclarado pela doutrina de Jesus, que é exatamente a doutrina espírita. Hoje nós vamos trazer a questão do jejum, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. E nós vamos ler esse texto, mas não sem antes dizer que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras às 16h30. Vamos então à leitura do texto. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Bem, queridos amigos e irmãos, como disse, a questão do jejum hoje, que os discípulos de João, aqui João Batista, foram perguntar a Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam, porque era uma prática, aliás, é uma prática judia. Até hoje, os judeus têm a questão do jejum. Isso é um outro caso. Mas também aqui nesse trecho, ele fala do remendo de pano novo em roupa velha e o remendo de pano novo
em roupa velha acaba fazendo com que o rasgo seja maior. É óbvio que hoje os tecidos são muito diferentes daquela época, mas eu me lembro que há algum tempo, quando minha mãe comprava roupa pra gente, por exemplo, ela primeiro lavava a roupa, né, comprava um número maior, lavava a roupa encolhia, porque roupa nova, com aquele tecido de antigamente, encolhia. Quando você tem uma roupa com um rasgo, uma roupa velha com um rasgo, aquela roupa ela já encolheu o que ela tinha que encolher. Se você fizer, né, tem um buraco ali, aí você bota, costura um pano novo naquele buraco, depois vai lavar, aquele tecido ele vai encolher e o rasgo vai ser maior, vai rasgar a roupa mais ainda do que estava rasgado. É isso que Jesus está dizendo. E a questão do vinho e dos odres, o odre é aquele reservatório de vinho que é feito de couro e que as pessoas na época levavam, por exemplo, quando iam fazer viagens longas, e aí enchiam de vinho e levavam aquilo e iam bebendo ao longo do caminho. O vinho novo, ele fermenta muito, então a pressão é muito grande. Quando você coloca um vinho novo num odre velho, ou seja, um odre que já está muito desgastado, que já está enfraquecido, a pressão do vinho novo é tão grande que aquele odre vem a realmente rachar, rasgar, e o vinho ele vai se perder. Então Jesus diz, olha, põe o vinho novo em odre novo e o vinho velho em odre velho, porque o vinho velho ele não fermenta tanto, a pressão não é tão grande. Mas aqui um ensinamento que ressalta logo é exatamente a questão do que nós tínhamos de práticas religiosas do passado e que precisamos repensar essas práticas religiosas. Muitas vezes eu vejo no movimento espírita, e aí os nossos irmãos que vão conversar conosco hoje vão dar sua opinião, mas a minha opinião é que o movimento espírita, muitas vezes, ele está muito arraigado ainda ao passado religioso. Nós ainda não nos libertamos dos rituais católicos, protestantes e outras doutrinas mais, que nós fomos muito ligados, ficamos muito tempo. Isso é compreensível. A questão que Jesus levanta aqui é que nós precisamos sempre, cada um de nós, precisamos sempre repensar o que nós estamos fazendo com o que nós recebemos, com esse vinho novo, com esse pano novo, para que nós não tenhamos uma coisa ruim acontecendo dentro de nós. Então precisamos ter cuidado para que nós não façamos da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, as práticas de antigamente, as práticas de outras religiões, porque a doutrina espírita é libertadora. Ela faz com que nós entendamos que cada dia é um dia novo e que nós podemos sim nos melhorar, e aí cabe a cada um de nós, não cabe aos outros dizer como nos melhorar. Mas já falei demais, vamos deixar nossos irmãos falando aqui um pouquinho. Olá, meus irmãos, tema super, hiper importante. Aliás, mais um tema importantíssimo que o João traz pra gente aqui, que é a respeito do jejum. Eu confesso para vocês que eu fiquei meditando, né? Meditei muito a respeito desse tema e fui em busca, né? Fui em busca, com certeza. Então a gente vai encontrar num livro que eu tenho aqui, eu fui em busca da parte de literatura, na parte de jurisprudência, na parte filosófica, né? Para a gente poder se esclarecer. Então tem uma obra que se chama As Parábolas de Jesus segundo a Doutrina Espírita, de Dharma Lúcia, editora Celde. E ali a gente vai encontrar um capítulo, né? Capítulo 4, que vem esclarecendo para a gente muitas questões a respeito do jejum, tá? Primeiro a gente precisa entender o que seria o jejum. É a abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação. Pode ser involuntário, isto é, quando acontecimentos nos tiram o apetite. Mas sendo voluntário,
pode ser de natureza religiosa, de natureza terapêutica sob prescrição médica ou de natureza política, né? A chamada greve de fome. O jejum de natureza religiosa pode ter o objetivo de penitência ou de mortificação. Nós vamos ouvir falar daqui a pouquinho aqui na segunda doutrina espírita, tá? Ao tempo de Jesus é observado em período de tempo marcado pela lei, jejum dos fariseus, né, que a gente vai encontrar no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, versículo 12. Tá? Então, tudo aquilo que o João trouxe para a gente aí já preliminarmente, né? E é interessante, eu gostaria de destacar aqui, que nós vamos encontrar no Velho Testamento uma passagem muito semelhante ao que a gente entende hoje segundo a doutrina espírita, né? Nós vamos encontrar em Isaías 58, ele dizendo assim: o jejum verdadeiro é aquele que envolve a abstinência da iniquidade e dos prazeres ilícitos. Olha como é interessante Isaías nos falar que aqui nós precisamos nos abster de quê? Da maldade e dos prazeres ilícitos. Ou seja, a doutrina espírita fala pra gente o quê? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, sem dúvida que há de ter um controle, há de ter uma regra, há de ter uma colocação. Você deve saber se colocar diante daquilo que é necessário, não é? E aí abrange tudo com relação à alimentação, com relação aos prazeres de um modo geral, não é isso? E aquilo que a gente não deveria estar, ao menos, né, fazendo, né, ou cultuando de forma exagerada, tá? Esse é um ponto que a gente precisa parar e pensar. Exatamente e principalmente com relação à maldade, com relação à parte da iniquidade que ele coloca. Porque, gente, jejuar, né, é uma coisa muito séria. Quando você diz, eu estou jejuando, mas as suas ideias ainda são ideias de ruindade, ideias de maldade, ideias de perversidade. Então, de que adiantou o jejum? Não é? Não adianta nada, não é? E aquela questão importante que a gente encontra Jesus também nos falando mais à frente, que não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas sim o que sai, né? E aí o que sai é o que está pensando, o que sai é o que está no coração, sem dúvida nenhuma. Então a gente precisa ter similitude, precisamos ter o pensamento, não é? Igual com as atitudes, porque senão vira hipocrisia, tá? Então nós vamos encontrar nesse mesmo livro que eu citei, na doutrina espírita, nós vamos encontrar Allan Kardec nos falando lá no Livro dos Espíritos, nas questões 718 a 726, né, sobre privações voluntárias e mortificações, tá? E mais especificamente na pergunta 720, Allan Kardec indagou assim, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias? Os espíritos superiores responderam: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Olha a importância do fora da caridade não há salvação. Olha a importância da gente compreender isso. Claro, evidentemente que em tudo, conforme colocamos no início da nossa fala, existe limite. Existem limites para tudo. Tudo posso, né? Mas nem tudo me convém. Então há de se ter, sem dúvida, equilíbrio. Porque é isso que a doutrina espírita passa para a gente. É isso que a doutrina espírita ensina. Equilíbrio, né? Que a gente precisa ter com as coisas, com as situações da vida, com tudo, né? Com tudo. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pega o livro Céu e Inferno, por exemplo, né? do Pentateuco kardeciano, né? Nós vamos encontrar justamente essas questões. Nossa, de que adiantou o jejum se existe uma lei que reflete a vida de todos nós, que é a lei de ação e reação, não é? Então, Jesus reconhece a todos nós pelo pensamento. Ele verifica o que? O pensamento de cada um de nós, o que se passa dentro de cada um de nós, porque é o nosso pensamento que revela realmente as nossas companhias, que revela aquilo quem somos. Porque, como dissemos, eu posso estar
fazendo algo só para mostrar aos outros, né? Isso aí é vaidade, isso aí é orgulho, né? É hipocrisia. E, no entanto, não é assim que eu penso, tá? Então, de muito mais valia, não é? Você ser lícito de pensamento e de atitudes, né? E não se importar tanto, obviamente, dentro dos limites, com a questão do jejum, né? É importante a oração de coração, é importante a prece do coração, a prece unificada entre coração e pensamento, a atitude unificada entre coração e pensamento também. Bem, meus queridos irmãos, é uma alegria participar deste programa, A Consolação de Jesus. Não me canso de agradecer essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e participando com cada ouvinte em seu lar. Bom, eu separei aqui um trecho do livro de Isaías, no Antigo Testamento, onde ele fala sobre o jejum. Eu gostaria de ler. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto e que recolha em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado como um manancial, cujas águas jamais faltam. Gente, muito lindo. Eu quis trazer esse trecho porque ele fala aqui qual é o verdadeiro jejum que nós devemos fazer. O título até desse texto é A Observância Devida do Jejum, onde Isaías, no capítulo 58, do versículo 6 ao 11, ele fala de qual é o verdadeiro jejum que precisamos fazer, que é sermos pessoas que se esforçam para realizar o bem, falar do amor ao próximo, praticar os ensinamentos que Jesus deixou, né, socorrendo os necessitados, acolhendo pessoas com o nosso carinho e a nossa atenção, falando bem das pessoas e não amaldiçoando, e não fazendo contendas. O jejum que Jesus estava falando ali com seus discípulos era de bom coração, de perdão aos nossos ofensores, dessa clareza que Jesus veio trazer naquele momento para aquelas pessoas que ainda não conheciam essa verdade e que estavam se fechando para essa verdade e que, como em muitos outros programas nós já falamos, com certeza éramos nós naqueles momentos ali, porque senão não estaríamos aqui ainda, né? E não estamos fazendo a nossa lição de casa ainda, né? Há 2000 anos estamos aqui, indo e voltando, recalcitrantes ainda
para essas verdades tão libertadoras que Jesus veio nos trazer. E, meus irmãos, eu sei que não é tão simples assim, A gente enfrenta lutas diárias em nosso dia a dia. Nós enfrentamos a maior batalha, que é contra nós mesmos, Contra o nosso eu inferior. Mas quando a gente nutrindo o lado do bem, nutrindo o nosso lado da nossa essência divina, da nossa verdadeira essência, é que iremos aos poucos alcançar nossas verdadeiras conquistas. Jesus respondeu ali para aquelas pessoas naquele momento que os discípulos não precisavam jejuar, porque a intenção do jejum inicial, lá nos primórdios, quando ele foi instituído, era a conexão com o espiritual, religar a Deus, ter uma conduta de ligação a Deus naquele momento do jejum, de oração e jejum. Porém, aos poucos, essas primeiras ligações que as pessoas tinham com o verdadeiro jejum foram sendo deixadas para trás, E o verdadeiro jejum que Jesus ali estava falando era que divulgar o amor de Deus por todos, socorrer as viúvas, os órfãos, levar a palavra de consolo e de luz para as pessoas é esse verdadeiro jejum, e que os discípulos e Jesus estavam fazendo. Eles estavam observando o verdadeiro jejum, que era fazer o bem para as pessoas. Por isso eles não precisavam jejuar, porque eles estavam intimamente ligados com Deus através do serviço, através daquela obra divina de levar o evangelho e também levar o pão material, compartilhar o que eles tinham com os menos favorecidos, Com isso, eles estavam observando o verdadeiro jejum. E depois Jesus fala que não se põe vinho novo em odre velho, Como João explicou no começo do programa, o que ocorre, com o vinho, que acontece quando se coloca um vinho novo no odre velho, assim como a roupa, com o remendo novo no pano velho, ele vai se rasgar. Jesus ali estava explicando que precisamos nos renovar, nos livrar de conceitos, dogmas, que nos atrapalham, que atrapalham a nossa evolução. Estamos tão agarrados aos nossos conceitos, aos velhos conceitos. Nós estamos arraigados aos rituais, que não abrimos nossa mente para viver uma vida de propósitos. Jesus quer fartar a nossa alma. Seremos como um jardim regados, floridos, como um manancial de águas que fluem, jorrando luz por onde quer que formos. Se colocarmos esse jejum em prática, não é que não possamos fazer um jejum material, da comida, mas esse não é o verdadeiro jejum. Não adianta abstermos das comidas e bebidas se nós não praticarmos a verdadeira caridade, fraternidade e amor ao nosso próximo. Muito bem, maravilha os comentários aí do Renato, da Fabiana, muito importantes esses pontos de vista calcados, claro, na doutrina espírita. Mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já para a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Fique conosco, não saia daí, ok? Voltamos já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus, programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Nosso programa vai ao ar pela Rádio Rio de Janeiro, as ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site radioriodejaneiro.digital. Como eu dizia, nosso programa vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. E nós queremos muito receber sua mensagem falando a respeito do programa, do tema que nós abordamos no programa, se você gosta, se você não gosta, e o que o programa está trazendo para você. Está trazendo algum benefício ou simplesmente é mais um programa? Enfim, mande sua mensagem para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos agora ouvir o Leopoldo Pio e o Henrique Parente. Eu até aqui em off cheguei a brincar com a Fabi e com o Renato, que falaram antes de mim, fazendo menção à minha vontade de colar as falas deles por conta da profundidade dessa discussão que o João traz hoje para a gente. Ou seja, por trás dessa suposta facilidade dessa parábola de Jesus, há toda uma reflexão necessária que a gente precisa fazer e que o Renato já aprofundou de maneira muito feliz para nós, e a Fabi também acabou fazendo uma complementação muito importante, especialmente quando ela fala do verdadeiro jejum que remete à conexão com Deus ou ao fortalecimento dessa conexão com Deus. Se existe um verdadeiro jejum, o que seria um jejum artificial ou um jejum falso? E é aí que entra o papel dos fariseus em boa parte das parábolas de Jesus. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá nas suas primeiras páginas, existe um pequeno dicionário dos termos mais relevantes para que a gente possa compreender aquele contexto histórico, social e cultural na qual Jesus viveu. E quando a gente olha lá o verbete fariseu, nós percebemos que os fariseus eram um grupo religioso importantíssimo, com muito poder material e poder religioso também, digamos assim, um poder imaterial, digamos, porque eles dominavam ou eram vistos como monopolizadores de um determinado conhecimento religioso, mas que ao mesmo tempo eram vistos por Jesus como pessoas que estavam mais preocupados com as aparências da religião do que propriamente com aquilo que a nossa querida Fabi chamou de construção de uma conexão verdadeira com o divino, com a espiritualidade. Nesse sentido, a gente poderia dizer que os fariseus estavam muito mais preocupados com a pose de religiosos do que propriamente com a prática religiosa ou com a transformação de cada um deles naquilo que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Os fariseus não estavam preocupados com a reforma íntima. E dizem os historiadores que muitos fariseus faziam 2 jejuns por dia ou 2 jejuns por semana, sempre muito preocupados em transferir ou, digamos assim, comunicar uma sensação de sacrifício, de dor para as pessoas que a observavam. Isso me faz lembrar até, se permitem fazer uma metáfora para a era que nós vivemos hoje, que é a era das redes sociais, que é a era do Instagram, do TikTok. Os fariseus, de certa maneira, já tinham essa preocupação excessiva com a sua própria imagem. Eles queriam ser, como dizem os jovens de hoje, do século XXI, eles já queriam ser instagramáveis. Ou seja, eles já queriam, de alguma maneira, construir uma imagem de si que criasse um efeito positivo sobre as outras pessoas. Ou seja, o jejum para os fariseus não era esse jejum
verdadeiro, autêntico que a Fabiana se referiu. Era um jejum simplesmente para que as pessoas tivessem uma ideia ilusória de que eles eram mais preparados para a conexão com Deus do que outras pessoas que não faziam parte do seu grupo. Ou seja, os fariseus usavam a religião para os seus próprios interesses, para os seus interesses pessoais e materiais. Logo, o jejum que eles praticavam era esse vinho novo em odre velho. O vinho novo em odre velho se perde. O remendo de pano novo em roupa velha se perde também, porque se você não se transforma totalmente, se você não usa o jejum como uma forma de exercício de crescimento da sua espiritualidade, se esse jejum é simplesmente algo para inglês ver, como se costuma dizer ainda nos dias de hoje, ou para que alguém perceba que você é mais importante, mais religioso ou mais alguma outra coisa do que as pessoas normais, digamos assim, esse jejum não serve para nada. Esse jejum é um vinho novo em odre velho. O odre velho ou a roupa velha somos nós. Isso significa dizer o seguinte, que se nós queremos a reforma íntima, nós precisamos fazer uma transformação integral de nós. Não adianta a gente colocar um remendozinho novo em nós ou trazer um vinho novo para o nosso odre, que é o nosso corpo. A gente poderia também fazer essa alusão, fazer essa associação, se na verdade a gente não consegue fazer uma transformação profunda de nós. Jesus então está remetendo diretamente à necessidade de se utilizar o jejum não como um elemento isolado de uma transformação mais profunda da nossa moral e da nossa espiritualidade. Jesus está defendendo que o jejum deve ser um verdadeiro exercício de desapego e de autocrítica daquilo que há de vicioso em nós. E nesse sentido, o jejum é muito mais do que parar de comer. O jejum não é uma forma de se violentar para se purificar. O jejum é o jejum da alma, não é o jejum do corpo, não é o jejum do estômago, não é o jejum do sistema digestivo. Não é a falta de comida, não é a fome que vai fazer com que a gente se purifique. O que faz com que a gente se purifique e se moralize, como João costuma preferir, dizer, do que se espiritualizar, esse jejum ele significa o quê? A reavaliação de todos os nossos valores, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos comportamentos, porque senão o jejum vira uma mera aparência, vira uma mera foto de Instagram que não tem nada a ver com aquilo que está na nossa essência. Da mesma maneira que muitas vezes nós vemos fotos no Instagram de pessoas em postura de yoga, com um pôr do sol ou um nascer do sol lá no horizonte, uma foto lindíssima, e talvez essa pessoa não saiba nada de yoga, não saiba nada de meditação, não saiba nada de espiritualidade. Nós podemos trazer isso para esse campo mais do espiritismo também. Não adianta nós irmos toda semana tomar um passe se realmente fora do centro espírita nós não praticamos o espiritismo. Eu tinha inclusive um instrutor durante o curso de mediunidade que dizia o seguinte: não adianta vir aqui, tomar passe, participar de uma sessão pública, até mesmo participar como trabalhador dessa sessão pública, sair do centro espírita e chutar um cachorro que esteja dormindo na rua. É muito importante que a gente, como disse o João, não faça da doutrina um instrumento para as nossas crenças pessoais ainda pouco evoluídas. É muito importante que a gente perceba que, como disse o João também, muitas vezes a gente não para perceber que, por conta ainda da nossa história anterior, nós não sabemos aproveitar por completo aquilo que o Espiritismo nos traz por conta das nossas limitações enquanto movimento espírita. É importante que a gente faça essa separação, nós fazemos muito essa separação aqui no programa. O Espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra,
porque o movimento espírita é feito por seres humanos encarnados e que estão num processo de evolução e que muitas vezes nós ainda reproduzimos a nossa dificuldade de evolução, a nossa intolerância, os nossos preconceitos dentro do movimento espírita. O que eu quero dizer então, meus queridos irmãos, como uma provocação, mais uma vez, como uma forma de reflexão para que a gente possa sempre se melhorar, porque nós sabemos que aquilo que nós dizemos aqui no programa, nós dizemos primeiramente para nós mesmos e depois para vocês, é que nós não devemos ter a mesma atitude que os fariseus tinham na época de Jesus. Nós não devemos utilizar a doutrina espírita para justificar aquilo que o Cristo não endossaria, não justificaria de forma alguma. Porque se nós fazemos isso, nós seremos esse vinho novo em odre velho. Nós estaremos, de alguma maneira, supondo estarmos evoluindo sem evoluirmos verdadeiramente. Porque aí o que acontece é que nós continuaremos a ser essa roupa velha ou esse odre velho, mais preocupados com a aparência de sermos espíritas, superficialmente espíritas, sem realmente estarmos preocupados com a nossa reforma íntima integral. E aí, o máximo que nós conseguiremos fazer é produzir pequenos remendos de panos novos naquilo que nós somos, ou simplesmente produziremos esse vinho novo naquilo que nós somos e continuaremos a ser simplesmente esses odres velhos ou essa roupa velha com uma aparência um pouquinho melhor, mas sem uma transformação verdadeira. Que a gente se atente cada vez mais para que a gente faça um pouco mais pela nossa reforma íntima, mesmo que aos poucos, mas sem nos enganar, sem nos iludir e nos aproveitando cada vez mais daquilo que o Espiritismo proporciona para a gente, que é essa possibilidade de entendermos o jejum nesse sentido mais pleno da palavra, que é essa conexão com a espiritualidade, com essa transformação plena daquilo que nós somos, do homem velho para o homem novo. Queridos irmãos, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês, obtendo aí essas informações direto das Escrituras para as nossas reflexões neste programa Consolação de Jesus, e ouvindo, como sempre, os queridos irmãos falando a respeito do tema proposto aqui pelo João. Vamos nós também aqui pensando nesses 4 versículos muito significativos realmente, e reparando que Jesus é incrível sempre, trazendo para nós a oportunidade de tarefas e assuntos que fazem a gente pensar e refletir a respeito das coisas da vida, no dia a dia, nos acontecimentos. E uma coisa que a gente percebe em Jesus é que ele não estava plenamente sujeito às leis humanas. Ele as respeitava, assim como a gente vê nas Escrituras, mas quando tinha que modificar alguma coisa, algum princípio, assim ele o fazia tranquilamente. E aqui no caso a gente percebe que o João, não o João Evangelista, mas o João Batista, ele tinha seguidores. E isso aqui, esse momento aconteceu antes da prisão de João. E esses seguidores de João, discípulos de João, o Batista, foram procurar Jesus e questioná-lo a respeito de alguns comportamentos que eles reparavam nesse sentido. E aí, como o nosso querido João Nogueira já comentou, né, esses discípulos foram questionar Jesus a respeito da questão do jejum. E Jesus dá aquelas respostas muito interessantes, né, em relação à presença dele, né, Jesus, no mundo, fazendo uma comparação em relação, né, ao noivo. Isso me faz lembrar um comentário de Santo Agostinho, em sua época, né, no século IV, onde ele gostava de dizer que a noiva era a alma humana. Então Jesus é o noivo e a alma humana seria a noiva. Nessas representações, nesse simbolismo através das palavras que querem dizer algo mais profundo. E aí Jesus diz que, né, enquanto o noivo, né, estava presente, não havia
motivo para a tristeza, mas chegaria o dia em que o noivo lhe seria tirado, e nesses dias as pessoas iriam jejuar, no sentido já colocado aqui por todos, ali onde a gente não vê necessariamente uma falta de alimento, uma abstinência de alimento no sentido físico. A questão é espiritual, esse jejum, esse afastar-se do mal, dessas necessidades das coisas humanas, levando a gente a refletir a respeito dessas questões tão profundas. E em seguida, nos outros versículos, ele faz os comentários a respeito das comparações do pano novo e do vestido velho e coisa nesse sentido, e também do vinho, para que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. É preciso ser coerente, é preciso prestar atenção no que estamos fazendo, porque todas as coisas elas têm uma consequência própria, é como causa e efeito. Então a gente precisa estar atento. E assim, nesse mesmo sentido, Jesus fez inúmeras comparações um pouco diferentes, mas todas elas vinculadas à necessidade humana, da transformação do nosso caráter, do cuidado em relação à vida, pois nem todas as pessoas se transformam ao mesmo tempo, e do compromisso em que temos que ter em relação a todas essas coisas, pois que a vida ela não começa no berço, não termina no túmulo, ela tem uma continuidade, e tudo que a gente faz acarreta responsabilidades. Mas diante disso tudo, todo esse quadro, Jesus não deixa de assinalar para nós o destino da alma humana, a felicidade em relação às conquistas que nos levam para perto de uma felicidade ampla, perene, uma felicidade diferente dessa que a gente conhece. E simboliza esse momento com aquela imagem do reino dos céus. E nesse mesmo sentido ele faz aquelas comparações que todos nós conhecemos também. Então, no caso de hoje aqui, do jejum, dessa comparação do jejum em relação aos acontecimentos presentes e futuros, do comportamento que era diferente dos outros, como o que é questionado pelos discípulos de João, e a partir dessas diferenças as pessoas poderiam estabelecer um senso de comparação e fazer melhor as suas escolhas. Os nossos irmãos queridos já falaram muito bem a respeito desse assunto aqui. Eu vim aqui dar essa pequena colaboração, desejando estar com vocês nesses assuntos que são tão importantes e nem sempre muito fáceis da gente elaborar os seus sentidos profundos. Mas vamos caminhando de ponto em ponto, de pouco em pouco, um colaborando com o outro para compreendermos melhor esses ensinamentos de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o nosso tema de hoje, muito bem explorado pelos nossos irmãos. Sabemos que é um tema polêmico, mas é isso aí, a gente não pode fugir dos temas polêmicos também. Eu queria agradecer a todos que mandaram seus recadinhos. Hoje nós não vamos trazer os recadinhos, o nosso tempo ficou apertado aqui, mas na próxima semana traremos os recadinhos de todos vocês que já mandaram e que vão mandar ainda. O tema da próxima semana é a mulher hemorroíça, a cura da mulher hemorroíça, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 22. Vamos então, encerrando nosso programa, fazermos a nossa prece final. Convidamos a todos para elevarem seus pensamentos para falarmos com Jesus, com Deus, com a espiritualidade superior. Querido Mestre Jesus, quando olhamos, Senhor, para o nosso dia a dia e verificamos o quanto ainda temos cometido equívocos, Mestre, nós nos sentimos
muito pequenos diante da grandeza do teu ensinamento, Senhor. Mas nós sabemos, Mestre, que tu estás conosco, independente do que nós pensamos, falamos ou fazemos. Tu sabes muito bem dos nossos problemas íntimos, das nossas dificuldades de fazer o correto. Tu estás sempre ao nosso lado, mesmo quando nós estamos cometendo os nossos equívocos no dia a dia. Por isso, Senhor, todos os dias nós devemos agradecer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se for o caso, pela possibilidade de termos essa tua doutrina em nossas vidas, Mestre. Termos esse evangelho que nos esclarece, que nos acolhe, que nos acalma, que nos fortalece, Mestre. Que diz para nós, tu podes vencer. Que diz para nós, vai, filho, vai, continua, porque essa é a tua batalha e tu vais vencer. Temos certeza, Senhor, de que o teu amor nos conduz para a felicidade real. E esta conquista, Senhor, que um dia alcançaremos, será eterna conosco. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua paciência para conosco. Ajuda-nos a superar a nós mesmos. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o teu amor poderá continuar aqui no teu planeta.